A paz do Senhor a todos os que estão assistindo esta mensagem. E o tema de hoje é um tema que causa dúvidas em muitos cristãos, em muitas pessoas que gostam de estudar a palavra. É um tema intrigante que, como está no título do vídeo, Tiago ensinou a salvação pelas obras. Tiago disse que Tiago o apóstolo Tiago, escritor da Epístola aos Tiagos, que nossa Bíblia fica logo após a Epístola aos Hebreus, ele ensinou que nós podemos ser salvos pelas obras e que a fé por si só não salva, e é necessário que nós venhamos a realizar boas obras de caridade, esmolas e coisas do tipo para que possamos ser salvos. Fique até o final do vídeo e nós estaremos respondendo estas perguntas. Essa dúvida é derivada do capítulo 2 da Epístola de Tiago. E é bem interessante que no início da Epístola, no versículo 1 do seu primeiro capítulo, ele diz que há todas as tribos que estão dispersas. Ou seja, ele fala a cristãos que estão sendo muitas das vezes perseguidos, estão dispersos, espalhados. Ele fala que as 12 tribos que andam dispersas, provavelmente a cristãos judeus. E ele inicia, porque é necessário entendermos primeiramente a carta toda, não somente o capítulo 2, não somente o versículo que diz que a fé sem as obras é morta. Pois Tiago não ensinou a salvação pelas obras. E vamos ver as justificativas para isso. E ele inicia dizendo: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Se nós voltarmos um pouco lá em Gálatas, veremos que o fruto do Espírito, um dos frutos do Espírito é a paciência, ou seja, vem inerente à salvação. E isso vem pela prova da nossa fé. Ou seja, Deus ele permite que nós venhamos ter tribulações, muitas das vezes, venhamos ter tentações para que a nossa fé ela seja provada e assim venhamos ser pacientes. Isso está em concordância com o capítulo 5 de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, e diz que a tribulação produz a paciência. Ou seja, um dos atributos inerentes à salvação, o fruto do Espírito, a credencial de que uma pessoa tem um Espírito é o fruto, e um desses frutos é a paciência. E uma outra coisa, ele continua a sua escrita aqui dizendo que até a sabedoria, que muitos acham que a sabedoria é fruto do estudo, sim, a sabedoria, o conhecimento exige estudo, esforço, porém a verdadeira sabedoria ela vem do alto. Ele diz que se alguém tem falta de sabedoria, ele não manda, vá primeiramente estudar. Não, eu não estou dizendo aqui que não precisamos estudar. Não estou aqui dizendo que nós não precisamos consultar, ler, pesquisar. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que a origem da verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça, porém, com fé. Mais na frente ele continua dizendo: no verso 17 do capítulo 1, acompanhe. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, tudo aquilo que vem de bom, tudo aquilo que é uma boa dádiva, todo aquele dom perfeito, inclusive a salvação, ela vem do alto. Nós entendemos que a salvação ela não vem de nós, ela é dom de Deus, ou seja, um dom perfeito, uma boa dádiva é a salvação. Não estou dizendo aqui também que especificamente ele fala primeiramente da sabedoria. A sabedoria, um dom perfeito, uma boa dádiva, vem do alto. Mas a salvação também é um dom perfeito, uma boa dádiva, e ela também vem do alto, vem de Deus. E ele continua a sua exposição dizendo, no verso 18, logo após o 17 aqui que foi lido: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Nós entendemos que assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Ou seja, Cristo, ele nos gerou segundo a sua vontade pela palavra da verdade. Ou seja, nós somos regenerados. O velho homem morre. O próprio apóstolo Paulo disse isso em Gálatas capítulo 2. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que a si mesmo se entregou.
Ou seja, é, o velho homem com os seus velhos desejos, as suas velhas práticas, os seus velhos pensamentos, as suas antigas vontades, os seus antigos desejos, por assim dizer, que o coordenavam, que o ordenavam, que ditava a dinâmica da sua vida, morreram. Não que o crente não seja tentado pelo pecado, não trava essa batalha, porque trava sim, mas o pecado não terá mais domínio sobre o homem. Por quê? Porque ele morreu para o pecado e ressuscitou em santidade para Deus. E isso não foi feito pelas obras. É uma coisa que não pode se desligar da salvação. É a regeneração. É o novo nascimento. O próprio Cristo disse o que foi corroborado por Tiago aqui. Ele disse que pela palavra da verdade ele nos gerou segundo a sua vontade. Ou seja, o próprio Cristo disse para Nicodemos, um doutor da lei, ele disse que o homem ele não vai nascer da barriga da sua mãe, não vai nascer pelo seu esforço, mas ele nasce da água e do Espírito, ele nasce do céu. Ou seja, o vento assopra onde quer e nós ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, é nascido que tem um novo nascimento, ou seja, que ele é nascido do céu, não nascido da terra, não da vontade humana, não da carne nem do sangue, mas é nascido do céu. Ou seja, não é das obras, mas o novo nascimento, a regeneração, a salvação que não pode se desligar disso, ela vem da fé, ela vem de Deus. A fé não em nós mesmos, mas a fé em algo maior, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus para regenerar todo pecador caído. E ele continua no capítulo 1 ainda, dizendo que no verso 21, pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Ou seja, mais uma justificativa aqui de que Tiago não ensinou a salvação pelas obras. Hoje ele diz que nós precisamos rejeitar toda imundícia, mas o poder para rejeitar toda essa imundícia, todo acúmulo de malícia, ela vem do que já foi dito lá no verso 18, do novo nascimento, da nossa nova geração. Porque nós somos gerados novamente, nós nascemos de novo. O velho homem com as velhas práticas morreu e assim nós nascemos de novo para Cristo. Somos nova criatura em Cristo. E assim, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito que nos libertou, nós rejeitamos toda imundícia, acúmulo de malícia e recebemos com mansidão a palavra. E o que é que pode salvar a nossa alma? É as obras? Eu vou ler de novo. A qual pode salvar a vossa alma, ou seja, é as obras? Não é as obras, até mesmo essa ação de rejeitar a imundície e receber a palavra, ela vem do nosso novo nascimento. Ela vem de Deus, vem do Espírito habitando em nossas vidas, o que foi dito por Paulo e Tiago aqui concorda. Pois nós somos feituras sua, Efésios 2:10, depois de sermos salvos pela graça, sermos retirados das potestades, sermos retirados da morte, dos delitos e pecados, Cristo nos vivificou. E nós ressuscitamos juntamente com Ele e habitamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque nós somos feituras suas, criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, até as boas obras que nós manifestamos foram preparadas por Deus para que nós andássemos nela. Ou seja, não é fruto do nosso esforço. É a palavra que pode salvar a nossa alma. O escritor aos Hebreus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, Hebreus 12:14. O próprio Cristo disse que a santificação ela vem pela palavra, pois ele orou em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, aquilo que pode nos santificar, nos salvar, é a palavra de Deus. E ele continua mostrando aqui uma das chaves para entender essa dinâmica de fé e obras na carta de Tiago, é dizendo que a religião pura e imaculada para com Deus, ele vai dizer, a verdadeira salvação se manifesta em boas obras. Não é as boas obras que trazem a salvação, mas as boas obras já são resultante de um coração salvo, de um coração regenerado. E vamos ler a passagem que muitas das vezes as pessoas criam daqui uma polêmica que na verdade não existe. Ele vai dizer, começa no verso 14: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Ele vai dizer, verso 18: Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras.
E ele vai dizer: vede então que o homem é justificado pelas obras, não somente pela fé. E ele, no verso 23, ele cita Abraão. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. E ele continua dizendo: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Ou seja, ele mostra que pessoas que comentam que pessoas que muitas das vezes diziam que eram salvas, pessoas que afirmavam ter a fé em Deus, afirmavam ter a sua fé, a sua vida baseada em Deus, mas não viviam segundo o seu discurso. Diziam que uma vez foram salvas, diziam que pertenciam a Cristo, mas não apresentavam obras que certificassem essa propriedade, que eles eram propriedade exclusiva de Deus. Então ele vai dizer: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, ou seja, me prova essa tua fé sem as obras, porque ele vai dizer que a verdadeira fé se manifesta por obras. O que as pessoas muitas das vezes pregam é que se nós fizermos boas obras, a salvação virá logo após a execução, a ação dessas boas obras. Não. As boas obras elas vêm, mas antes vem um coração regenerado, antes vem uma vida santa, antes vem uma vida salva, antes surge a regeneração, a salvação de Deus nessa vida. E a partir dessa salvação nós possamos andar em boas obras. É a mesma dinâmica de Efésios capítulo 2. Pois ele disse primeiramente que nós estávamos mortos em delitos e pecados nos primeiros versículos. A partir do verso 5 ele diz que Deus nos vivificou juntamente com Cristo. No verso 8 diz que a salvação ela não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas ela é pela graça mediante a fé. E no verso 10 ele diz que nós somos feituras de Deus, novas criaturas criadas em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, é a mesma coisa que está dito nos profetas. Muitas das vezes Ezequiel, Jeremias diz que haveria um novo concerto. E nesse novo concerto seria retirado o coração de carne, coração de pedra, desculpe, e dado um coração de carne. E nesse coração de carne seria escrito as leis de Deus. Seria escrito o temor de Deus. E não seria necessário para que uma pessoa andasse na retidão que ninguém dissesse alguma coisa, porque ele já teria no seu coração um temor pelos mandamentos de Deus e andaria conforme a palavra de Deus. Ou seja, assim também uma pessoa quando é salva, ela não mostra, não é uma fé infrutífera, mas é uma fé que manifesta os frutos. E que frutos são esses? As boas obras. Mas as boas obras não que vêm do esforço humano, mas que provém da fé. É isso que o apóstolo Tiago, irmão de Cristo, está dizendo. Ele está dizendo para você manifestar boas obras, mostrar a sua fé pelas suas boas obras. Ele não desvincula em nenhum momento aqui as obras de uma fé verdadeira. Mas ele diz que a fé verdadeira é manifestada pelas boas obras. Mais uma vez, para você entender, a salvação ela não é fruto de boas obras. Porque até o Isaías diz, que em Isaías 64:6, que as nossas melhores obras, ou seja, as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós como folha caímos, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Ou seja, as nossas melhores obras, frutos do nosso esforço, são como o trapo da imundícia. Mas quando existe uma fé verdadeira, que fé verdadeira? A fé que é gerada pela palavra, um novo nascimento. Deus nos dá a fé em quem? Não em nós mesmos, mas a fé em Deus, que pode fazer muito mais abundantemente do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, a verdadeira fé, ela se manifesta em boas obras, mas essas boas obras, elas em nenhum momento existem se não estiverem vinculadas a uma fé verdadeira. Ou seja, tanto uma contra a outra dependem de si mesmo. Ou seja, a fé se manifesta pelas obras. Nós conhecemos que alguém verdadeiramente foi salvo, que alguém verdadeiramente creu em Deus pelas suas boas obras, pelo fruto do Espírito. Se manifesta pelo fruto do Espírito, que são essas boas obras. Porém, as boas obras, elas vêm depois de um coração regenerado, de um coração verdadeiro. Ou seja, a salvação já ocorreu na vida dessa pessoa. E essa salvação é somente manifesta pelas boas obras. Ou seja, com o passar da leitura de Tiago, nós percebemos que Tiago, na verdade, ele não prega o esforço humano, mas ele mostra uma vida totalmente vivida na graça de Deus, vivida na fé, no Filho de Deus.
E ele continua mostrando mais dessa dinâmica de manifestar uma coisa que já aconteceu por obras. Ele vai dizer: meu irmão, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Ele fala da língua aqui no capítulo 3. De pessoas que de uma mesma boca procedia bênçãos, abençoava os filhos de Deus, mas da mesma boca amaldiçoava os homens. Ou seja, uma pessoa ela não pode produzir dois frutos. Ou ela é um tipo de árvore, ou ela é um outro tipo. Ou seja, ou ela é uma árvore regenerada, uma árvore plantada por Deus, ou é somente uma erva seca, que logo vai se secar, uma erva verde, que logo vai se secar e será arrancada. Ou seja, uma videira ela não pode dar figos e nem produzir azeitonas ao mesmo tempo, mas ela só produz um fruto somente. Ou seja, é, essa verdadeira natureza da árvore, ou seja, a salvação se manifesta pelos frutos. Ou seja, uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Do verso 13 ao 18 do capítulo 3, o apóstolo mostra também que a verdadeira sabedoria ela é manifestada em... ele vai dizer, se uma pessoa que diz que tem a verdadeira sabedoria, ela é manifestada pelo quê? No verso 17 ele diz: ela é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ele diz no verso 14 em contraponto: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Ou seja, é a mesma coisa que foi dito aqui, somente com a sabedoria. Ou seja, a verdadeira sabedoria ela é manifestada. A sabedoria não vem é, por boas obras, pelo esforço, mas a sabedoria ela é manifestada sim por boas obras. Ela é primeiramente pura, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e hipocrisia. Ou seja, assim como a salvação ela é manifestada por boas obras, a sabedoria também se manifesta pelos seus frutos. Ou seja, conhecemos alguém que é verdadeiramente sábio pelos seus bons frutos, pela sua imparcialidade, sem parcialidade, sem hipocrisia, mas por bons frutos, por pacificidade, por moderação, ou seja, por humildade. Assim, a mesma dinâmica aqui ele mostra, pois a sabedoria se mostra por boas obras, assim como a salvação. No capítulo 4, o apóstolo mostra a vitória sobre Satanás. E ele não disse que você deve por boas obras, não vai por boas obras, não vai pela sua ação, mas é a ação de sujeitar a Deus, ou seja, um gesto de humildade, não um gesto de esforço humano, mas de nós nos humilharmos perante Deus. Ele vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Ou seja, a verdadeira vitória, a verdadeira santidade, a verdadeira salvação, a regeneração, a sabedoria, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação. Ou seja, tudo aquilo vem de Deus, da nossa atitude de nos humilharmos, de reconhecermos que nada de nós vem de bom, que de bom nós não temos nada, mas a partir do momento que nós cremos em Deus, nós somos gerados de novo pela palavra da verdade e assim nos tornamos novas criaturas. Que possamos a cada dia entender que a carta de Tiago ela não mostra a salvação ou algum mérito, alguma bondade ou algum dom pelas obras, pelo esforço humano, mas tudo é conseguido mediante nossa atitude de nos humilharmos perante Deus, de termos fé que nós não podemos fazer, mas que Deus, ele pode tudo, pois nada é impossível para Deus. Amém.